Estamos aqui para mais um episódio do programa Eu Tô Elas e há algum tempo eu já queria trazer uma mulher preciosa aqui para falar para nós, a Linda Dutra. A Linda é estudante de letras na UFMG, cheia do Espírito Santo, e hoje a gente vai falar sobre a nossa incapacidade de amar. Então o tema é Incapazes de Amar. Linda, querida, bem-vinda. Obrigada. Senhor te abençoe. Eu sei que você tem uma mensagem muito linda para nos abençoar. Me conta um pouquinho. A Linda nasceu num lar cristão, mas que momento que ela percebeu que ela estava realmente tendo uma experiência com o Senhor? Bom, isso mesmo então, Cris. Eu nasci num lar cristão. Meus pais já foram convertidos durante a adolescência deles mesmos, tiveram uma experiência com Deus. Então, quando eu nasci, nada mais natural do que eles me criarem nesse caminho. Eu falo que eu fui muito privilegiada se tratando disso. Então, eu lembro que, assim, desde muito criancinha, eles buscavam levar eu e meus irmãos em lugares que pudessem despertar a nossa fé de forma mais independente, lugares onde a gente pudesse ter nossas dúvidas respondidas. Eles sempre deram muita liberdade pra gente mesmo, para afirmar o nosso relacionamento com o Senhor. E isso acabou gerando fruto na minha vida relativamente cedo. Eu lembro que quando eu tinha 6 anos de idade, eu estava em casa, os meus pais, eles usavam assim de todos os artifícios possíveis para o evangelho chegar no nosso coração. Então a gente tinha cultinho em casa, a gente escutava muita música cristã, de criança, a gente assistia vários filminhos. E eu lembro que um dia meus irmãos eram muito pequenininhos, eles já tinham ido dormir. Eu estava assistindo um filme sobre o plano da salvação, contava sobre a crucificação de Jesus. E eu lembro que naquele momento algo mudou no meu coração, Tudo que os meus pais tinham falado fez um sentido a mais. Ali eu criei no Senhor, eu criei na obra da cruz, em Jesus como Salvador. E passei minha vida então assim, tendo essa certeza. Apesar de eu nunca ter me desviado de fato, eu passei ali uns bons 10 anos crendo, mas sem ser transformada. Então, muitas vezes, na verdade, eu achava que era como se eu merecesse a minha salvação, Eu estava na igreja todo domingo com a minha família, era inclusive um lugar que eu gostava de estar, eu tinha ali os meus amigos, nunca dei um grande trabalho, mas eu tinha um ego muito inflado, justamente por isso, porque eu achava que eu era a menina perfeita, E graças a Deus, como Ele é bondoso em quebrar o nosso coração naquilo que precisa ser quebrado. Quando eu tinha 16 anos, eu lembro que eu fui muito confrontada com uma série que eu tive no Luzeiro, que na época era o Ministério de Jovens, Lá na comunidade cristã da Zona Sul, que falava justamente sobre a ira de Deus. E aí eu comecei a entender o meu lugar, porque se Deus ele tá irado com alguma coisa, e essa coisa é o pecado, isso nos mostra vários dos outros atributos dele. Se ele tem a ira, é porque ele é santo, ele não consegue conviver com esse pecado. Mas se essa ira não foi derramada sobre nós, e sim sobre Jesus, é porque ele é um Deus misericordioso também. E essa misericórdia vem do amor que passou por cima da ira, e é aí que a gente entende quem nós somos e quem Deus é. E você já se perguntou assim, nosso tema eu achei muito interessante, da gente ser incapaz de amar. Você já se perguntou assim, será que eu amo Jesus mesmo? Será que às vezes a gente acha que o amor é aquela coisa que arde, que quase sai coraçõezinhos de dentro da gente? O que o Senhor ministrou e tem ministrado sobre esse amor no seu coração? Eu te falar que é um dos temas que mais desafia o meu coração na minha vivência cristã. Justamente porque depois que eu passei a ter esse processo de transformação lapidada em mim mesmo, eu comecei a me deparar com a minha incapacidade completa de amar a Deus. A gente vê na Bíblia, que o amor ele consiste em obediência, consiste em sacrifício, mas consiste também nas nossas emoções equilibradas, de forma que a gente é levado a ter prazer em Deus, E a gente é motivada, assim, pelo Espírito Santo a adorar o Senhor. E eu comecei a ver que por mais que eu tivesse crescido na igreja e gostasse de estar na igreja, eu não tinha esse amor naturalmente. Eu, pelo contrário, quantas vezes era tão difícil para mim obedecer, não era uma coisa natural, era uma coisa que era quase um peso. E isso começou a ser uma angústia para mim, porque eu sabia quem o Senhor era, eu sabia quem Ele tinha feito, mas eu não conseguia ter esse amor por Ele naturalmente no meu coração. E como que foi surgindo? Qual que foi a sua receitinha para, assim, começar a entender esse amor de Jesus por você e, consequentemente, você amá-lo dessa forma que você ama hoje? Seguinte, na igreja, assim, graças a Deus, os meus pais, como eu disse, eles sempre foram muito abertos para as dúvidas que a gente tinha lá em casa. E eu lembro que quando eu comecei a trazer isso para eles, também para as pessoas que me discipulavam,
eu fui aconselhada a orar. Na verdade, pedir para o Senhor me mostrar esse amor. Né? A gente vê na Bíblia, a gente vê também na nossa convivência assim, com os outros irmãos, tem tanta gente que ama tanto o Senhor, que assim, dá de braços abertos a vida inteira para Ele, e não como um peso sacrificial, mas como uma adoração mesmo. E se essas pessoas podiam ter isso, eu pedi ao Senhor, Senhor, faz isso em mim também. Eu quero conhecer isso, eu quero te amar, porque o Senhor me criou para isso. Né? O Senhor nos comprou na cruz para que a gente pudesse ter acesso a esse amor. E aí o Senhor foi começando a me revelar. É muito legal, porque tem umas orações que parece que a gente faz, Ele tá só esperando a gente fazer. É a sinceridade do nosso coração, quando a gente se abre completamente, sem medo de se expor, porque Deus já nos conhece de todas as formas, então se abre completamente, parece que aí a coisa vai fluindo. Exatamente. E assim, eu fui aconselhada então a fazer essas orações sinceras, falar pro Senhor, Senhor, eu não te amo, mas eu quero que isso mude. Eu quero que tudo aquilo que o seu Espírito opera em mim, né, para que eu te ame, aconteça de fato, que seja escancarado na minha vida. E aí que ele começou a me falar muito justamente sobre essa comunhão com o Espírito Santo. Né? A gente vê lá em Gálatas que o fruto do Espírito Santo é um, né? Mas a primeira coisa citada é justamente o amor. E eu comecei a entender que o amor não é uma coisa que vem de nós. O Senhor nos amou dele mesmo, né, quando ele nos salvou, de forma que qualquer coisa que a gente busque fora dele vai ser uma manifestação quase que performática, né? Não vai ser verdadeira, vai ser artificial, de qualquer atributo bom que seja, né? De qualquer qualidade que seja, de qualquer virtude ou de qualquer coisa que esteja na listinha dos frutos do Espírito, se não for partido do Espírito Santo, não tem como ser produzido de forma natural no nosso coração. E aí, quando o Senhor foi me mostrando que eu preciso ter comunhão com o Espírito para amar Ele, as coisas começaram a fazer mais sentido. Eu fui entendendo por que muitos dos meus esforços para ter essa vivência, que na verdade era uma forma de religiosidade, eram tanto um peso, porque só pode fluir dele, eu não consigo produzir isso sozinha. E quando eu tento produzir, isso vem muito sobre mim, né? Mas quando a gente tem o Espírito Santo, tudo muda. Tudo flui. Ele opera isso na gente. E, assim, a gente vive também num tempo, né? Onde, por exemplo, a nossa sociedade ocidental, ela foi toda formada a partir dos atributos de Deus, né? Como foram os cristãos que construíram muita coisa, tudo aquilo que a gente considera como virtude, de alguma forma, tem raiz na identidade do Senhor. Só que a partir do momento que teve esse rompimento, né, com o teocentrismo, aí começa a entrar o homem no centro, né? É a gente que decide tudo. O que a gente passou a fazer lentamente foi a ver os atributos que são do Senhor, mas desapropriar eles do Senhor. Então a gente entende que o amor é bom, que a paciência é boa, que a longanimidade é boa, que o domínio próprio é bom. A gente entende isso, e uma pessoa não cristã vai concordar. Mas a diferença é que isso não é mais atribuído ao Senhor da forma que deve. E a gente passa a deixar de entender que não são características abstratas que a gente ganha quando a gente vai se relacionando com Deus, mas pelo contrário. O fruto do Espírito é a própria pessoa do Espírito Santo tendo cada vez mais liberdade em nós, já que não são coisas que a gente consegue produzir sozinho. E a partir desse momento que Ele está atuando em nós, a gente vai vivenciando e vivendo isso, e sendo exemplo para as outras pessoas, desses frutos do Espírito. E o mais legal é que nós realmente somos incapazes de amar a Deus, se não for pelo Espírito Santo, mas também nós somos incapazes de amar os outros, né, os irmãos, se não for pelo Senhor, porque a gente tem o nosso ego, a gente quer satisfazer a nossa carne, a gente quer ter prazer, então é muito mais difícil a gente amar, principalmente quando Deus fala, né, na palavra, que a gente tem que amar os nossos inimigos, é quase impossível, né, linda? Nossa, nem falo. E assim, é muito interessante, porque se a gente tem essa questão toda do amor, né, que eu acho que é um dilema para todo mundo, é porque o Senhor nos criou assim, né? Nós somos seres que necessitamos de amor. A gente necessita do amor também sendo ministrado mesmo nos nossos relacionamentos, mas a gente só vai conseguir amar os outros de verdade quando a gente tiver o amor do Senhor na gente, né? Porque, quantas vezes, assim, eu me pego nisso direto, quando eu não estou suprido o suficiente do amor do Senhor, não porque Ele não derrama, mas porque eu não me disponho a receber, né? E isso começa a impactar todos os meus relacionamentos. É um amor que, na verdade, ele não é natural, porque não vem do amor que nos amou primeiro, que é o Espírito Santo, e aí eu começo a agir a partir de segundos interesses para com o outro. Então, de repente, ali eu expresso um amor porque eu quero receber algo em troca. Seja um reconhecimento, seja um elogio, seja uma forma de afeto mesmo, né?
E aí a gente passa a entregar para os outros algo que não veio de fato do Senhor, só que isso não preenche. Porque o único amor que pode preencher a gente é o amor do Senhor. Então a gente vê assim, tanto que ele é completo em tudo, né? Amém. E a gente precisa derramar o que ele colocou na gente, né? Senão a gente volta para a velha história que a gente não consegue produzir esse amor sozinho. Então tem que vir dele. Ô, linda, se a outra pessoa está nos ouvindo ali do outro lado e ela está nesse processo, né? Nossa, eu acho tão difícil essa história de amar a Deus sobre todas as coisas e eu não sei como nem começar. Às vezes a pessoa está perdida, eu não sei nem como começar. O que você falaria para ela? Qual que é o primeiro conteúdo? O que ela precisa fazer para chegar nisso? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é trazer o nosso coração mesmo para o Senhor. É entender que a gente não produz isso, mas o Senhor é um Deus fiel. É um Deus extremamente amoroso, inclusive. A gente vê, né? Então, o estado do nosso coração, mas a gente sabe que não fica por aí. Toda vez que o Senhor ele expõe um problema, e ele expõe pra gente esse problema, ele expõe logo depois a solução. Amém. E a gente vê, por exemplo, em Ezequiel, que é um dos meus livros favoritos da Bíblia, que ele faz pra gente uma promessa, ele fala que ele vai tirar de nós o nosso coração de pedra, colocar no lugar um coração de carne, e não só isso, vai trazer o Espírito dele pra gente. Ele tá sempre ministrando sobre o Espírito Santo, que é o que a gente precisa pra amar ele de verdade. Então, traz pro Senhor o seu coração e entenda que ele é um Deus fiel para cumprir as promessas que ele já fez pra você na Bíblia. E pouco a pouco, quando a gente vai tendo essa comunhão com o Espírito Santo, o fruto do Espírito, né? Que é igual, fala lá em Gálatas também, da gente ser embriagado do Espírito, é isso, né? É ele tendo cada vez mais liberdade em nós. Então, não são esses atributos soltos, mas é uma pessoa concreta que vai tomando conta do nosso coração, gerando esse amor na gente. E aí, de repente, né, é tão lindo, porque quando a gente vai se relacionando com o Espírito Santo, chega uma hora que a gente assusta e o amor que a gente tinha dificuldade em ter, a gente passa a ter dificuldade em conter. Amém. Né? E aí que ele vai fazendo a obra dele. Glória a Deus, querida. Obrigada, viu? Obrigada que o Senhor continue ministrando assim ao seu coração, para você espalhar esse amor do Senhor por onde você for. Eu quero agradecer a você que esteve aí do outro lado, que o Senhor te abençoe, que você se encha desse amor lindo de Jesus. Agradecer a 8 Filmes, agradecer a Açaí Fresh, nosso parceiro, nosso patrocinador. Obrigada, fiquem com Deus.